Como é que o senhor conheceu o Mário Covas? Eu conheci o Mário bem antes, através, na verdade, do Jânio Quadros. Eles tinham uma ligação mais ou menos profunda. O Jânio, que se referia a ele, eu conheci quando ele estava, na verdade, ele era foi eleito em Santos. Depois eu via encontrá-lo já como líder do PMDB, do MDB, na Câmara, eu, ministro da Fazenda, e ele, líder do MDB. Sempre tivemos uma excelente relação. O Covas era um homem extremamente sério, decente, feroz, certo? Mas respeitoso. De forma que fizemos uma amizade muito grande. E essa amizade ainda cresceu porque ele era muito chegado a um grande amigo meu, que era o Coronel Sérgio Faria Lemos. De forma que ficamos, então, amigos. Coronel Sérgio Faria Lemos, De onde que ele era, esse coronel? Era do Exército, né? Mas a amizade deles de... essa amizade, eu acho, de onde veio a amizade, eu não sei. Mas era provavelmente através, porque depois o Mário foi trabalhar na Codrasa, quando foi cassado. E o Sérgio era, acho que, meio diretor da Codrasa, uma coisa assim. Sei. Mas ele se conheciam muito antes desse evento. De forma que esse foi o conhecimento que eu tive com ele. E tivemos relações muito boas enquanto estivemos no governo, ele na oposição e eu ministro da Fazenda. Depois ele foi cassado, foi trabalhar na Codrasa, continuamos muito amigos. Na verdade, eu fui no dia em que ele assumiu a diretoria da Codrasa, houve um almoço e eu fui lá dar um abraço nele. Bom, só voltando um pouquinho aí, o senhor falou que tinha uma relação de amizade na época que o senhor era ministro e ele era líder do MDB. Como é que era isso? É meio difícil da gente entender porque o senhor era ministro daquele governo militar, ele era um líder de oposição. Exato. Como é que surgiu e que se... As relações de amizade não tinham nada a ver com as relações políticas. Era um respeito mútuo, na verdade. E nem eu concordava com as oposições dele, nem ele concordava com as minhas. O que era absolutamente irrelevante. Porque eu achava que tinha razão e ele também pensava que tinha. De forma que empatava. Sobrava só o que havia de ligação pessoal. E durante... quando houve a cassação, como é que ficou essa relação? Continuou rigorosamente a mesma. Estou lhe dizendo. E quando ele tomou posse, acho que ele foi diretor, na diretoria da Codrasa, ele me convidou e eu fui ao almoço na Codrasa. Na época, o episódio específico da cassação, o senhor teve alguma participação ou foi... Não, ele era o líder, foi cassado, na verdade, praticamente automaticamente, não houve discussão nenhuma, nunca houve dúvidas sobre o Mário Covas. Primeiro que a ideia de que o Mário era um perigoso esquerdista não tinha a menor noção, né? Porque, e segundo, porque o Mário era realmente um homem de comportamento impecável. E cumpriu o seu papel de líder da oposição. A gente tem alguns relatos de que o presidente Costa Silva não queria caçá-lo. O senhor tem essa informação? Deixa eu dizer, provavelmente, o Mário foi cassado por causa da posição que tinha. Não pelas virtudes, nem pelos seus defeitos. Tá certo? Quando começou aquele processo, ele estava numa posição da maior importância, fez uma defesa brilhante do seu correligionário, e no momento da cassação foi cassado por isso, mais nada. Nesse episódio o senhor chegou a ser consultado? Não, esse negócio nessa primeira cassação nem houve consulta para ninguém. Tá. E durante a fase da cassação, então, o senhor esteve nesse almoço, quando ele assumiu lá, e depois vocês tiveram mais algum contato? Nós tínhamos, através do Sérgio, nós continuamos sempre
tendo contato um com o outro, tanto que continuamos amigos. Quando ele voltou, inclusive, continuamos grandes amigos, dando um processo na Constituinte. Tivemos relações muito cordiais e até afáveis, né? Na Constituinte, então, bom, de lá o senhor só voltou a ter contato com ele na Constituinte, assim, mais próximo, né? Sim, durante o período diariamente. Durante o período da cassação, teve alguns outros Claro contatos? que sim, por causa, através do Faria Lemos. Mais de um. Em eventos, em reuniões mesmo. Eles eram muito amigos. Eu nem me lembro, de vez em quando a gente se encontrava. Então veio a Constituinte. Vocês continuaram, obviamente, em posições diferentes, né? Eu estava presidindo a comissão de princípios. E o Mário era o comandante do bando, que pensava que era socialista. Naquele tempo ainda, eles acreditavam que o socialismo era o destino do mundo. E era muito divertido ver o Mário andando com aquela troça atrás dele, e invadindo as comissões para exigir dos seus liderados os votos. Mas sempre muito agradável, muito divertido. Havia um bom humor que enriquecia, na verdade, as divergências. Todo mundo fala que ele era mal-humorado? Eu não diria que ele fosse mal-humorado, não. Essa não é uma característica que eu teria visto no Mário. O Mário era turrão, isso é uma outra coisa. Então, como eu nunca tive pretensão de convencê-lo, as coisas caminhavam. Tanto eu como ele acreditávamos no Teorema de Pitágoras. Isso era uma grande coisa. O senhor lembra de alguma discussão entre vocês? Talvez nessa tentativa de convencê-lo, ou ele convenceu o senhor? Na verdade, eu nunca... Nem ele perdeu tempo para me converter, nem eu para convertê-lo. A que o senhor atribui essa amizade? Bom, essa é uma coisa que só teria que conversar com Platão. Certo? Então, isso eu acredito que era uma empatia mútua, que nasceu exatamente por causa do ponto de convergência que era o Sérgio Faria Lemos. Eles eram realmente grandes amigos. Ideologicamente, quem se aproximava mais dele? O senhor ou o Mário Covas, o Sérgio Faria Lemos? Não, o Sérgio era um coronel do Exército, de forma que tinha lá as suas... claro que se aproximava muito mais de mim, foi meu chefe de meu gabinete durante... trabalhamos juntos 20 anos. Mais do que isso. Naquele episódio da prisão, voltando um pouco lá atrás, o senhor chegou a ser procurado pelos parentes para tentar localizá-lo, porque a princípio não sabia onde ele estava? Não. Foi na base aérea de Cumbica? Que algum outro episódio que o senhor lembra da Constituinte? O mais notável era este, era ele andando pelos corredores do Congresso, junto com o senador do Paraíba. Não. O nosso Severo Gomes, tá certo? Que também tinha se convertido, de forma que o Severo era um caso extraordinário de conversão. E andavam pelo corredor, então, com uma verdadeira troça atrás. O senhor citou que ele era divertido, bem-humorado. Lembra eu não diria que ele era bem-humorado, eu dizia que ele era divertido. O Mário não levava as coisas, digamos, as divergências não se transformavam em disputas muito mais profundas. Divergiu, uma piada resolvia a situação. O senhor lembra de alguma para exemplificar o que o senhor está me contando? Porque aí não, porque eu estou no embaraço da escolha. Sabe Deus quantas nós fizemos? Reciprocamente. O senhor considera que
Qual a sua avaliação do resultado final da Constituição? Deixa eu lhe dizer, a Constituição é uma peça muito interessante, por muitos motivos. Primeiro, quando você pensa do ponto de vista dos direitos individuais, ela está no estado da arte. Ela é igual às melhores do mundo. Ela foi, na minha opinião, ela foi produto de duas coincidências e até um milagre que ela tem lá. Primeiro que ela foi coincidência de um óbvio estelionato eleitoral, que foi o Plano Cruzado, que explodiu logo em seguida. Portanto, levou para o Congresso pessoas que tinham ilusões gigantescas de que mágica funcionava. E segundo, você ainda não tinha caído o Muro de Berlim. Então as pessoas ainda acreditavam que esse tipo de socialismo primário era que ia comandar o mundo. Até é capaz que um dia um socialismo inteligente comande, mas esse primário certamente morreu. Então ele é produto disso. Do ponto de vista, talvez ela tenha sido muito generosa, o que não é o mal em si. Vamos dizer, eu sempre digo, a Constituição imaginou um estado de bem-estar que você precisaria ter uma renda per capita de $40 mil. Tem de 4 mil. Então sempre é difícil de acomodar. Também eu acho que ela foi muito detalhista. Ela, na verdade, engessou todo o sistema, particularmente o sistema tributário. O que era isso? Era um mecanismo de defesa. Um país que tinha vivido 20 anos sob o comando de um executivo, quando encontrou os mecanismos de se defender, tentou dizer tudo, não pode ter a chave da porta, o banheiro tem que ser aberto, tá certo? Você exagerou na proteção o que poderia ter sido corrigido num único ato de sensatez que houve, que foi a aprovação de que 5 anos depois ela poderia ser corrigida unicameralmente, tá certo? E que esse foi um crime, em que nós jogamos fora essa oportunidade. Agora, eu acho que ela representa uma coisa muito importante. A Constituição criou instituições que estão se cristalizando, que estão se fortalecendo. A diferença entre o Brasil, digamos, e os outros países que vão provavelmente exercer um protagonismo importante no século XXI, a China, que já está exercendo, a Índia, que vai exercer, a Rússia, que já exerce, e o Brasil, que são os tais BRICS. A diferença entre nós mostra que nós resolvemos os problemas. Talvez o problema econômico nosso não esteja tão bem resolvido, mas hoje nós somos um país onde você só tem uma língua, você só tem uma Constituição respeitada. Agora mesmo eu acho que esta bisbilhotagem que veio a público mostra, e a reação das instituições mostra como a Constituição está funcionando. Você tem um executivo funcionando razoavelmente e sob o controle da Constituição, você tem o judiciário funcionando, você tem o Ministério Público, que foi praticamente uma invenção da Constituição, uma cópia, não é invenção da Constituição, e você tem um judiciário e um legislativo que funciona como todos os legislativos do mundo. De forma que você tem instituições muito mais sólidas do que tem a China, do que tem a Índia, do que tem a Rússia. Quer dizer, o Brasil conseguiu superar as dificuldades de uma transição de um regime autoritário para um regime democrático com razoável tranquilidade, com o savoir-faire, tá certo? Do qual o Mário Covas tinha um pedaço. Quais as críticas que o senhor faz à atuação do Mário Covas na Constituinte? Eu sou um paneleiro, é muito difícil eu fazer uma crítica para um amigo meu. Crítica, defeito de amigo meu é virtude. Deixa eu lhe dizer, a crítica que eu faria é a seguinte:
ele revelava e revelou uma certa ingenuidade, quer dizer, uma certa, digamos, um frescor juvenil, tá certo? Aquelas andanças, eu me divertia demais quando via ele comandando aquela troça, andando pelos corredores, era uma coisa deliciosa, eu e o Campos comentávamos, lá vem o Mário, tá certo? Então, com ideias que iam salvar o mundo, que depois, o Mário, a coisa mais sensacional é que depois de ter feito toda aquela tolice, quando ele é candidato a presidente da República, ele diz: vamos fazer uma revolução capitalista. Que era o programa dele. Um choque do capitalismo. Um choque de capitalismo. O que só fala a favor dele. Que mesmo ele era um caso diferente. Mas isso só prova o seguinte, que com tempo suficiente todos aprendem. Esse discurso do choque do capitalismo teve, para ele, teve efeito, criou uma polêmica dentro do próprio partido. A gente ouviu críticas assim, foi mal junto aos seus próprios e não convenceu quem deveria ser convencido. Deixa ele dizer, bom, ele foi mal junto aos seus próprios porque esses eram mais lentos para aprender. Aliás, uns até agora não aprenderam. Certo? Como que isso não fala contra ele. Fala contra a capacidade de absorção dos seus velhos companheiros. Certo? E com relação aos outros, não havia nenhuma razão para convencer que ele já estava convencido. Quer dizer, de forma que o choque do capitalismo, eu acho que foi uma medida corajosa e que fala a favor de um sujeito que pensou, na verdade, terminou a obra e pensou depois como é que ela podia ser melhorada. Eu acho que, pelo contrário, eu achei que aquilo era uma coisa muito importante, foi um avanço extraordinário na posição dele, que ele, aliás, depois, ele era um bom administrador, viu? Essa que é a verdade. Cuidadoso, ranheta, extremamente preocupado com detalhes. Isso também na vida privada. Quer dizer, quando ele estava como engenheiro lá da Codrasa, ele era um feroz examinador de projetos para descobrir falhas, descobrir pequenos defeitos econômicos, porque ele tinha qualidades muito interessantes. Tá. Bom, aqui no governo de São Paulo, então, o senhor acompanhou o trabalho dele? Quando ele estava governador, o senhor estava... Eu era ministro não, quando ele era governador, não, já tinha deixado o ministério. Eu era deputado. O senhor era deputado. Sim. E aí como é que é, então, a relação? Muito boa, nos visitamos muitas vezes. Quando ele ia a Brasília, de novo, a gente sempre se via. Outra vez. Porque ele e o Sérgio eram realmente muito amigos. O senhor... Bom, o senhor, obviamente, é outro partido, mas o senhor fazia parte da bancada de São Paulo. O senhor concorda que o governo Fernando Henrique Cardoso não foi muito parceiro de São Paulo? Deixa ele dizer, aqui eu acho que há um probleminha esses paulistas todos têm uma pretensão enorme, né? E depende do tamanho do salto, eles têm grandes dificuldades de se entenderem. Não é que o problema do Mário, eu acho que o PSDB de São Paulo, na verdade, é um ninho de invejosos. Cada um inveja os N-1 restantes. Tá certo? E cada um acha que devia estar no lugar daquele que já está. E que foi injustiçado. E que, portanto, quem está no lugar merece algumas reprimendas por não ter reconhecido que aquele que ele deixou fora tinha muito mais qualidades do que ele. Isso define algumas
um pensamento que está no PSDB, que penetra o PSDB. É assim mesmo. Bom, então o governo federal não foi muito parceiro de São Paulo. Claro que não. Eu acho, a começar pela intervenção indecente. Então, aquele foi um ato absolutamente estúpido e com um ar de vingança. Mas o Mário se salvou, porque foi, inclusive, o único estado que continuou com um banco. A nossa Caixa, né? Ele acabou aproveitando a coisa. Bom, sobre o trabalho que o Mário Covas fez aqui em São Paulo... Eu acho que foi um trabalho formidável. Ele e o Nakano, na verdade, deram início a um processo de administração financeira que hoje está se espalhando por todo o país. Eu acho que São Paulo foi pioneiro nesse campo. Ele encontrou no Nakano um colaborador extraordinário. Nesse tempo que ele era governador de São Paulo, o senhor com ele teve conversa sobre o governo de São Paulo, sobre o que ele estava fazendo, o que acontecia aqui? Na verdade, eu provavelmente nunca conversei sobre o Covas, sobre a sua administração em São Paulo. Sim. O máximo que eu fazia era ajudar a cavar umas verbinhas nas dotações de bancada por orçamento, mais nada. Desse período de governo dele em São Paulo, o senhor tem alguma crítica sobre o que ele fez, o que não fez? Não, eu acho o seguinte, é muito difícil dizer sobre o que fez e o que não fez. Eu acho que, na verdade, honestamente, eu acho que o PSDB fez um governo mignon. E não foi ele. Isso começou, na verdade, essa tradição é uma tradição do nosso velho Montoro, que plantava a couve embaixo de linha de transmissão. E como o senhor é uma pessoa de fora, o senhor tem condições de fazer alguma avaliação do Mário Covas como militante partidário dentro do PSDB, o papel do Mário Covas dentro do PSDB? Eu acho que o PSDB nasceu do Mário Covas. Nasceu daquela disputa com o Dr. Ulisses, em que eles se afastaram, aquele grupo se afastou. E salvou o PSDB depois. Porque senão o Fernando teria ido para trabalhar com o Collor. O senhor acha que ele que teve não tenho a menor papel dúvida. importante aí? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Se havia, eu não sei bem se é defeito ou virtude, mas se havia alguma coisa que repugnava o Mário Covas, é o oportunismo. Que é um bem frequentemente adorado no PSDB. E sobre aquele apoio que o Mário Covas deu ao Lula em 89? Não, um ato teve um ataque de lucidez. Porque eu também tive. Naquela época o senhor manifestou também apoio ao Lula? Naquela época não tão explícito. Porque eu achava que o Lula ainda não estava preparado. Certo? Mas depois explicitamente. E eu acho que aquilo foi na verdade não havia nenhuma razão para a gente acreditar nas bobagens que se diziam. O Lula nunca foi. O Lula tem uma vantagem extraordinária. Certo? Ele é um sobrevivente. Nunca ouviu falar no tal do Karl Marx e nunca frequentou o Partido Comunista. E vamos aqui, é um ato de... E salvou o capitalismo nacional, coisa que o Covas foi incapaz. Porque não chegou na presidência. O senhor acha que ele chegaria? O senhor acha que ele seria? Eu não tenho dúvida. Se o Mário não tivesse tido a doença, eu acho que o destino dele ia ser presidente da República.
Bom, na época da doença, quando ele ficou doente, o senhor acompanhou? De longe, de longe. Mas não chegou a visitá-lo? Visitei uma vez, mas o Sérgio tinha contato muito frequente com ele não estava acompanhando. Uma coisa. Tá. Bom, e qual que é o legado que o senhor acha que o Mário Covas deixou? Deixa eu lhe dizer, eu acho que ele foi um político de qualidade absolutamente excepcional. Quer dizer, ele com todos os seus problemas, eu acho que é um exemplo muito importante para a juventude brasileira, de alguém que ficou fiel às suas ideias, que foi capaz de superá-las no momento próprio, e que foi capaz de transformar alguns sonhos em realidade.